Boa noite, hoje é dia 9 de janeiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Pai querido, Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ver a sua palavra, que se encontra no Salmo 100, versículo 2. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para a explicação dessa passagem, agradeço por estar conosco nesta noite, Senhor. Vamos lá, nosso devocional da noite, mas antes vamos ler o livro, a introdução do livro dos Salmos. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não há apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o torna um provável candidato a composições desses salmos. O problema é que a menção do nome de Davi nos títulos consiste em uma construção hebraica ambígua. Trata-se de uma preposição ligada ao nome dele. Ligados ao nome dele. Outros títulos incluem a designação de Salomão, no Salmo 72 e 172, Asaf, 50 e do 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, Etam, 89, Emã, filho de Corá, 88, e Moisés, o 90. Todos esses usavam a mesma proposição hebraica que aparece com o nome de Davi, e, portanto, têm a mesma ambiguidade em relação às suas autoridades, às suas autorias. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Veja a nota no título do Salmo 50. Isso pode explicar por que um salmo apresenta aparentemente pós-exílico. Salmo 74 inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes, escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerar o nome pelo que consta nos títulos com autores, a data de composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, século VI a.C., ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita, embora até isso, assim como a autoria, possa ser tratado como ambiguidade. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estavam inseridos, tendo sido escritos por algum tempo depois dos eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, estes salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritas depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida de seu povo e como o povo reagir a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazendo nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como o atributo de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida. É um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre dois segmentos e no paralelismo
sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes. Hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graças, do 30 ao 32, salmos de lamento, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasiões de angústia. Salmos reais, o 2 e o 110, aqueles a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização, 96 e 98, os quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais, 32, 38 e 51, aqueles que expressam a contrição e o arrependimento. E salmos de sabedorias ou didáticos, 19 e o 119, a quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que o povo passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os Salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não a tenha visto em uma situação ainda pior, assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tinha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música com o pé no seu instrumento de cordas, enquanto eu cantava a minha canção. Então essa é a leitura da introdução do livro de Salmos da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Servir ao Senhor com alegria. Deleite no serviço divino é um sinal de aceitação. Aqueles que servem a Deus com um semblante triste, porque não estão fazendo o que os agrada, não servem ao Senhor. O fazem como uma homenagem, mas não à vida. Nosso Senhor não precisa de escravos para enfeitar seu trono. Ele é o Senhor do império do amor e deriva de seus servos vestidos de alegria. Os anjos servem a Deus com cânticos, não com rugidos, ou um murmúrio ou suspiro que seria um motim em suas hordas. Obediência que não é voluntária é desobediência, porque o Senhor vê o coração, e se ele vê o serviço à força e não por amor, rejeitará a nossa oferta. Trabalhar com alegria é servir com o coração e, portanto, verdadeiro. Retire a disposição alegre de um cristão e terá removido a prova de sua sinceridade. Se um homem é levado à batalha, não é um patriota, mas aquele que marcha para a batalha, com os olhos brilhando e a expressão radiante cantando. É doce morrer pela pátria. Prova seu patriotismo sincero. A alegria é o sustento da nossa força. Na alegria do Senhor somos fortes. Ela funciona como a removedor de dificuldades e para o nosso trabalho com óleo que lubrifica as rodas de um trem. Sem óleo, o eixo logo aquece e os acidentes acontecem. E não há alegria santa para lubrificar nossas rodas. Nosso espírito será obstruído pela fadiga. O homem se alegra no serviço de Deus, prova sua obediência e pode cantar: guia-me pelas veredas dos seus mandamentos. Essa é uma esteira de deleite. Se eu não me engano, isso é do Salmo 139. 119, na verdade. Leitor, analise se essa questão: você serve ao Senhor com alegria? Vamos mostrar ao mundo o que acha que a nossa religião é escravidão para nós. Ela é deleite de alegria. Que o nosso contentamento declare que serviremos a um bom mestre. Então, com essa leitura, que nós possamos servir a Deus, que não é só para você que é voluntário na nossa igreja, mas o servir a Deus é a nossa vida, como Paulo fala lá em Colossenses 3. Que possamos, tudo que fizermos, fazendo pelo Senhor, teremos uma vida que seja para a glória de Deus. E é essa a nossa leitura do devocional de hoje. Amanhã, às 8 horas da manhã, tem o devocional da manhã lá no Instagram. E aqui, às 8 horas da noite, tem o devocional aqui no TikTok. Mas lá no meu canal do YouTube, eu subo os dois assim que a live acaba. Então tenha um bom resto de sexta-feira. Eu espero você amanhã. Tchau, tchau e até o próximo.